Olá a todos, sou Vanessa dos Santos Ribeiro, graduada em Educação Musical e atual mestranda em Cognição Musical na Unesp. Minha pesquisa aborda a memória musical e para esse artigo eu trouxe a memória musical nas práticas informais pelo olhar dos métodos ativos em educação musical da primeira geração. A partitura musical, ela é uma síntese dos parâmetros musicais e foi criada como uma tentativa de organizar os sons, né, para servir como guia para a memória e para que as músicas pudessem ser registradas, porque a princípio as músicas elas eram transmitidas de maneira oral e podiam sofrer modificações. Os músicos informais, eles esporadicamente se apresentam com essas partituras. Então, uma vez que a formação é baseada em experiências, né, o recurso crucial para que eles possam se apresentar é a memorização musical transmitida pela tradição oral. E pensando nisso, nós podemos refletir essa memorização, né? Então, quais fatores cognitivos influenciam no desenvolvimento da memorização musical nas práticas de músicos informais? Como aprender a tocar músicas de memória sem a necessidade da partitura? E como a percepção musical facilita esse processo de memorização, internalização de repertório e performance? O objetivo, então, é explorar a relação dos fatores cognitivos no desenvolvimento da memória musical, presente nessa prática dos músicos informais, e os objetivos específicos são investigar, refletir a relação entre a memorização e a musicalidade dos músicos informais e metodologias ativas de ensino de música. Correlacionar esse desenvolvimento da musicalidade aos métodos ativos de educação musical, relacionar os aspectos da memorização com as experiências musicais e apresentar estudos com autores que colocam a vivência como um caminho para essa interpretação das músicas. Como metodologia, eu fiz uma pesquisa qualitativa, né, com um levantamento bibliográfico em educação musical, métodos ativos, né, com alguns autores que nós vamos ver a seguir, alguns educadores, baseado também muito no que a Lucy Green fala sobre músicos informais, e tudo isso a partir de 1988, e de neurociência a partir de 2010. Também tem algumas narrativas sobre as aulas que eu pratiquei, né, como educadora, antes da minha graduação, antes de conhecer os métodos ativos, durante a graduação e depois. Que é onde eu pude observar essas nuances. Antes de mais nada, a aprendizagem é a aquisição de conhecimento mediante experiências durante a vida dos indivíduos e ela envolve uma mudança cognitiva ou psicomotora. E como se desenvolvem essas habilidades nos músicos informais, essa aprendizagem? Bom, a aprendizagem musical ela pode ser de algumas formas. Primeiro, pelo ensino formal, em que o professor dirige o processo de aprendizagem a conteúdos teóricos e técnicos de maneira sistematizada, com avaliação e certificado, e ocorre em instituições como conservatórios e universidades. Pelo ensino não formal, em que o professor atua como um mentor e o aluno que dirige o processo de aprendizagem a conteúdos teóricos e técnicos de forma sistematizada, mas com flexibilidade, se adaptando, né, às necessidades dos alunos, não possui certificado e é fora de instituições formais, como, por exemplo, escolas livres de música, aulas particulares, enfim. E o ensino informal, onde os músicos informais geralmente, né, se aprendem que o indivíduo é o protagonista da sua aprendizagem. Ele aprende na prática, em seu contexto musical, baseado em práticas, não em métodos, e são chamados de autodidatas, embora outros músicos forneçam essa base para autoaprendizagem, né, seja em forma de mídias, apresentações ao vivo, materiais gravados, ou tocar junto, né? Como ocorre em rodas de choro, em que os músicos se reúnem para transmitir de maneira oral a linguagem desse repertório e o repertório. Mas como se processa essa memorização dos músicos informais? Em primeiro lugar, a memória, segundo Ivan Esquerdo,
É a aquisição, é o processo de aquisição, formação, conservação e evocação, né, das informações, e podem ser classificadas de acordo com a função, duração e o conteúdo. Então, primeiro, nós recebemos a informação que vai ser desenvolvida na memória de trabalho, e se ela for processada, vai para a memória de curto prazo. Se ela também for processada, né, ela vai para a memória de longo prazo. Caso não sejam processadas, elas serão descartadas. E o que nos interessa, principalmente, né, para a questão musical, né, esses aspectos que mostram importantes para a memorização musical são a afetividade, que segundo Ivan Izquierdo, as emoções são os maiores moduladores que a memória tem, né? E, por sua vez, são elementos centrais no desenvolvimento auditivo, né? A memória auditiva, pertinente à memória operacional, segundo Eliane Leão, é importante para a criação de estruturas e procedimentos envolvidos na execução, percepção e apreciação musical. Já a memória semântica é o tipo de memória envolvida no reconhecimento, né, sendo mais abstrata e frequentemente se desenvolvendo por meio da experiência. E por último, a memória de trabalho, que é breve e fugaz, ela mantém a informação o tempo suficiente para ser manipulada e é muito importante para a execução musical. Então, dá para perceber que a memorização ela envolve experiências e afetividade. Os métodos ativos da primeira geração, elas falam sobre isso, sobre essas experiências. Então, são abordagens que surgiram no início do século XX e buscam uma construção do ensino da música baseado na interiorização, vivência e no envolvimento musical, o que nos leva a associar esse tipo de proposta voltada às experiências, à aprendizagem desenvolvida por músicos informais e aos processos de memorização. Os principais educadores, né, dessa primeira geração foram Dalcroze, Williams, Orff, Kodai, Suzuki e Martenot. E trabalham a interação entre música e movimento corporal, prática e afetividade auditiva, improvisação, imitação e repetição, desenvolvimento da consciência, senso rítmico e o exercício da memorização pela oralidade, que estimula a concentração da memória e escuta ativa. Bom, anteriormente ao meu processo de graduação, eu não havia um desenvolvimento de vivência musical com os meus alunos, né, na primeira escola de música onde eu trabalhei, né, mas eu tinha uma preocupação com o ensino técnico e teórico, uma vez que eu fui uma musicista informal, né, eu aprendi de maneira informal. Quando eu entrei no conservatório, eu fui instruída para que esse ensino fosse técnico e teórico, né, que fosse baseado nisso. Então, eu observei nesse período que os alunos eles precisavam da partitura o tempo todo e durante a execução. Tanto é que no primeiro vídeo, eles tocam a mesma música novamente no ano seguinte com partitura. E num dado momento, eles erram um trecho da música e eles não conseguem retomar. Graduação, né, durante o processo de graduação, vou mostrar os alunos do PIBID, do Isaac Silvério, em que eles tocam com partitura também, mas a maioria deles está tocando sem partitura. Eles tocavam muito de memória pelos corredores. Foi ali que eu comecei a observar, peraí, eu estou usando métodos ativos porque eu estou aprendendo isso e, nossa, está funcionando. É mais ou menos como eu aprendi, né, tocando junto, imitando. Quando eu terminei a graduação, eu percebi, né, que eu podia ensinar assim na escola ao intermezzo, né, uma escola livre, e ali eu trabalho muito as experiências,
atividades de prática de escuta, né? Tem um envolvimento emocional com a peça, então as crianças pedem essas músicas, elas escolhem os instrumentos, então podem ver que tem vários instrumentos musicais diferentes, e eu percebi que elas começaram a tocar sem partitura. Ei menino, ei menina, lara disso lá. Aqui sempre à beira da água, desde quando eu me lembro, não consigo explicar. Right here, right now, I'll pull you off. I wanna chase down, but don't you see it? You went with me, and I can get, but I guess I'll leave that up to you. Gostei. Just as long as sing by me. Apresentar as experiências práticas e a interiorização da música associadas aos estudos sobre os aspectos cognitivos da memória pode apresentar algumas possibilidades de se obter uma melhora na performance musical a partir da memorização do repertório, trabalhando com independência e flexibilidade e desenvolvendo musicalidade e percepção musical. A aprendizagem dos músicos informais se assemelha muito com a prática ativa e o desenvolvimento da memorização pode estar relacionado a essas vivências. A aprendizagem musical não pode prescindir da construção de autonomia na formação do aluno, que em primeiro lugar deve ter a experiência sensorial, percebê-la e depois entendê-la. Muito obrigada a todos!